Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo mais um giro da semana do podcast Futebol da Paraíba. Eu sou Marcos Eric Júnior, vou apresentar esse programa aqui ao lado de Gabriel Januário. Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está acompanhando a gente. E na minha frente aqui está Ítalo Felipe Vieira. Um prazer voltar aqui depois de tantos programas fora, por motivos pessoais. De volta aqui, bom dia, boa tarde, boa noite você que está vendo a gente no YouTube ou no Spotify. No programa de hoje nós vamos falar sobre muita coisa. Tivemos Pombal e Alto Esporte iniciando a rodada lá atrás. Um empate em 1-1 que foi bom para o Pombal e ruim para o Alto Esporte. Vamos falar sobre isso aqui. Teve também um empate entre Serra Branca e Nacional de Patos. Polêmica de arbitragem também nesse jogo. E no último também. Muitas polêmicas pra gente falar falar polêmicas hoje. Que a gente já falou, rapaz, meu amigo. Recheado, hoje tá recheado. Acabou com o Serra Branca conseguindo um gol no finalzinho da Bacia das Almas, aos 54 minutos do segundo tempo, um gol de Everton. Também iremos falar aqui hoje sobre a partida entre Sport de Pato e Campinense, também com polêmica de arbitragem. E o Campinense ganhando com 1-0 o gol de João Cabral. O Campinense que consegue sobreviver, consegue respirar, né? E que vai para a última rodada com chances reais de classificação. Próxima partida, Botafogo e Picuiense. Botafogo ganha, faz uma partida protocolar, nem tão absurdo como um 8-0 contra o Serra Branca, nem e também preocupante. Fez o protocolo ali, ganhou de 3-0, um time que já estava praticamente rebaixado e depois o resultado confirmou. Primeiro rebaixado para o paraibano, a Picuiense. O famoso feijão com arroz, né? Botafogo Foi lá, fez o dever de casa. Tivemos também o jogo entre 13 e Souza no estádio Amigão em Campina Grande. Um 0-0 sem muitas emoções, que foi bom para o Souza, garantiu a classificação em primeiro lugar, já garantiu o primeiro lugar da primeira fase, enquanto o 13 vai brigar ainda na última rodada, poderia já estar com a classificação encaminhada. E também tivemos o jogo Nacional e Alto Esporte, vitória de 3-1 do Nacional, que respira forte na luta contra o rebaixamento, enquanto o Alto... Que situação se encontra o meu Alto Esporte. Esse jogo que foi o remanejamento da quinta sim. rodada, né? O Alto Jogo Esporte apareceu duas cruzado. vezes aqui, o Nacional também, mas foi adiado. Você que está assistindo, por favor, siga o Futebol da Paraíba no Instagram, no Twitter, em todas as nossas redes sociais. E vamos para a vinheta. Vamos iniciar falando sobre o primeiro jogo da rodada, que foi Pombal e Alto Esporte. O empate em 1-1. O Alto Esporte venceu... Cara, o banana todinho. Vamos começar. Recomeça. Empate em 1-1, o Alto Esporte venceu. Eu ia dizer que o Alto Esporte fez o gol. Quem dera. Vamos iniciar falando então sobre o primeiro jogo da rodada. Pombal 1, Alto Esporte também 1. Gol do Alto Esporte marcado por Emanuel Guará e o gol do Pombal marcado por Weber. Esse jogo que também teve polêmica de arbitragem, mas que também foi um ponto muito importante para a equipe do Pombal. O que você tem a dizer sobre esse jogo, Januário? Eu queria dizer um detalhe sobre os dois gols marcados nessa partida, que foram os dois primeiros gols, tanto do Emanuel Guará, do Alto Esporte, quanto do Weber, do Pombal. E aí, sobre as polêmicas, eu queria dar a palavra, a oportunidade para o nosso amigo Ítalo dissertar sobre. Referente às polêmicas de arbitragem, né? Mais especificamente contra o Alto Esporte, que também teve no jogo contra o Nacional, que a gente vai falar mais pra frente. Não só contra o Alto Esporte em si, mas no campeonato inteiro, tá com muita polêmica de arbitragem. Eu acho que isso é muito ruim para a valorização do campeonato, certo? Se uma arbitragem no campeonato não é qualificada, o futebol tende a não ser também, Sim. Certo? Referente ao jogo, o Alto Esporte até que saiu ganhando, né, com o gol do Guará, tomou o empate. E o Pombal poderia ter até virado o jogo. Eu não acho que foi um jogo ruim do Alto Esporte, mas era um jogo que o Alto Esporte tinha que vencer. Acabou que o Pombal conseguiu esse ponto muito importante, que meio que dá um alívio, né? Aliviou o Pombal para o restante. Ainda corre riscos, mas menos que os seus outros candidatos. Muito por conta desse empate que conseguiu contra o Alto. Sim, e o Pombal, ele mereceu vencer o jogo, por conta do gol mal anulado, que inclusive seria uma história impressionante. O ex-técnico Edson Manu ia marcar o gol da vitória do Pombal. Exatamente. Coisas que só o futebol paraibano proporciona. Edson Manu, que iniciou o campeonato como treinador do Alto Esporte, foi demitido e começou... Do Pombal, no caso. Do Pombal.
e começou a se preparar fisicamente para voltar a jogar. Ele que já foi jogador e voltou nessa partida, entrou no segundo tempo e fez um gol que incorretamente anulado, um impedimento que não aconteceu. E eu acho que é uma derrota, aliás, um empate, mas talvez com sabor de derrota para a torcida do Alto Sport. Porque foi um time que perdeu muitos gols feitos, inclusive gerou muitas críticas da torcida aos atletas. Então, assim, fica aquela sensação de que poderia ter saído com a vitória o Alto Sport. O Pombal também. Só que o Alto Sport ter as chances claras de gols durante a partida, dá ainda mais com aquele histórico de gols perdidos que o Alto Sport vinha sofrendo com isso, que impossibilitava que o Alto Sport conseguisse melhores resultados, deixa aquele gostinho ruim para a torcida do Alto Sport. A gente vai falar ainda mal do Alto Sport, né, no restante do programa, ressaltar isso, né, mais pra frente, mas eu acho que a gente tem que ressaltar também o Pombal, né, o Marcel Santos, desde que assumiu a equipe do Pombal, muita gente dava o Pombal já como rebaixado, e hoje eu considero pelo menos o Pombal que eu não acredito que não caia. Lógico, tem chances altas ainda, mas na minha visão o Pombal escapa, por mais que perca para o Campinense na última rodada. E tem que ser elogiado. Muito assim, por conta, né, das outras equipes. Tem que ser elogiado muito, assim, porque o Pombal era uma equipe que assim, iniciou o campeonato com 3 derrotas em 3 jogos, naquele momento muito problema também fora do campo, as condições do... Problemas de estrutura. Sim, da hospedagem dos jogadores. Sim. E naquele momento ali parecia realmente que o Pombal não ia para canto nenhum do Campeonato Paraibano. Ia ser igual a Picuiense, ia ficar perdendo até o fim do campeonato e ia ser rebaixado. Só que hoje isso mudou. Desde que o Marcel Santos assumiu, o Pombal teve 2 vitórias e 2 empates. Quem imaginaria hoje que o Pombal estaria com 8 pontos no Campeonato Paraibano? Quando começou o campeonato, né? Jason Vieira largou a equipe antes mesmo do campeonato começar. O Pombal começou com 0 pontos, o Manu foi demitido, né? E entrou o Marcel, a gente já dava o Pombal como rebaixado junto com a Picuiense. A gente não pensaria que com o Marcel assumindo ia ter essa alavancagem da equipe pombalense. Acabou que hoje o Pombal segue firme, tem chances, ganhou do Botafogo lá no José Cavalcante. Por que não pode arrancar um pontinho contra o Campinense na rodada? Lógico, vai ser muito complicado, o Campinense vai em busca dessa classificação, mas por que não acreditar nesse pontinho do Pombal? E eu acho que o Campinense vai em busca da classificação sim, mas o Pombal também vai em busca de se safar do rebaixamento. Então vai ser um jogo de 2 times brigando, um em cima e um na parte de baixo da tabela, e que é possível sim que o Pombal arranque pontos e talvez até a classificação do Campinense em prol do seu salvamento da segunda divisão. Eu acredito que assim, o Pombal ele ainda tem chance de ser rebaixado, mas eu acho que mesmo se cair, é de se parabenizar o trabalho que está fazendo o Marcel Santos, assim, para mim o melhor treinador desse Campeonato Paraibano. Porque é realmente impressionante o que ele fez. O melhor treinador? Melhor que o Paulo Foiani, que está fazendo uma campanha impressionante. Campeonato a gente faz eu vou discordar nesse mesmo. momento, mas eu entendo os motivos também. Porque assim, o Paulo Foiani é impressionante também o que ele está fazendo no Souza, uma campanha incrível. Mas o Marcel, ele assumiu o Pombal na merda. O Pombal estava lá embaixo, afundado no fundo do poço. Sim. E ele conseguiu ainda dar essa esperança pro time do Pombal, e hoje é mais improvável que o time é mais provável que o time permaneça. No final do campeonato, quando a gente fizer um futebol da Paraíba Awards, quem sabe, aí vai ter essa disputa, né? Foiani contra Marcel. Eu acho que se... Vai ser uma disputa boa, mas aí... Eu acho que se o Pombal escapar do rebaixamento... eu acho que ainda tem assim. muitas águas para rolar, mas vai ser uma disputa boa. Nesse momento, eu acho que... Eu já estou afirmando. Eu ainda não diria isso. Eu já estou afirmando. Mas a gente aguarda aí até o campeonato até acabar. Até porque a gente já queimou a língua algumas vezes aqui, então vamos esperar, né? Não, acho que mesmo se cair. Mesmo se acontecer do Pombal ser rebaixado. Tu acha que é possível um time rebaixado ter o melhor técnico do campeonato? Pô, da situação que ele assumiu, ainda conseguiu. A gente tem que ver como é que tava o Pombal antes, né? A gente recebeu vídeos de jogadores, como é que tava a situação dos jogadores do Pombal. Quando vocês fizeram a cobertura lá do jogo Pombal e Botafogo, teve jogador do Pombal falando a situação, como é que tava, recebemos vídeos. Realmente a situação estava muito, muito complicada. Então eu acho que é de parabenizar não só o Marcel, mas também esses jogadores do Pombal, que apesar de todas as dificuldades, salários atrasados, dificuldade, né, de estrutura, de
alojamento, eles conseguiram, né, manter a equipe do Sertão viva ainda no campeonato. E se cair, pode ter certeza que não vai ser culpa do Marcel. Não, isso de Não fato. vai ser de jeito nenhum. Ele é o cara que deu a esperança ainda do Se futebol. tem alguém que não é culpado, é o Marcel Santos, né? Que de fato fez um ótimo trabalho. Entende os motivos de você estar colocando ele como o melhor treinador. Mas vamos aguardar, né? Os próximos jogos, as próximas rodadas. Aliás, a próxima rodada e desenrolar. Se vai cair ou não. Vamos partir então para a próxima partida. Serra Branca e Nacional de Patos, empate em 2-2, com o Serra Branca conseguindo o gol de empate no último minuto, escapando de um grande tropeço ainda. E com a grande polêmica dos acréscimos, né? Muita reclamação do Nacional de Patos, jogadores de diretoria, sobre os 9 minutos de acréscimo que o juiz tinha dado e ainda deu mais um no final para fechar os 10, né? Então, assim, foi muita reclamação. Foi dentro desses acréscimos no final do jogo que o Serra Branca foi buscar um empate. Né? O gol do lateral direito Everton, marcado aos 54 minutos do segundo tempo. E assim, sobre a partida, a gente pode ver assim, um jogo muito movimentado, muitos gols. Os gols do Serra Branca marcados por Vidimar e Everton, que a gente já falou aqui nos acréscimos. E os gols do Nacional marcados contra do Ramon e o gol também do Ítalo. Aquele? Que não sou eu. Que fique claro aqui. Assim, o que vocês têm a dizer sobre o Serra Branca, e principalmente sobre o Serra Branca, o Nacional a gente vai falar mais na frente, mas sobre o Serra Branca e a possibilidade desse time na última rodada. Assim. Eu acho que esse empate é preocupante para o Serra Branca, porque o Nacional é uma equipe, né, que teve essas dificuldades, tanto dentro quanto fora do campo, e todo mundo esperava, pelo menos eu esperava uma vitória do Serra Branca. Que jogava em casa. Que jogava em casa, teoricamente em casa, no Amigão, e que é um dos times sensações de campeonato, a gente pode falar assim, né, com uma estrutura ótima, uma equipe jovem e que estava, eu acho que no dia do jogo, durante a partida, estava em segundo colocado, só atrás do Souza do campeonato. E a gente esperava uma vitória do Serra Branca para confirmar essa classificação. Acabou que teve esse tropeço do Serra Branca, empatou em 2-2 na Bacia das Almas, né, podemos dizer assim. E eu acho que é bem preocupante pro Serra Branca, porque quase que perde esse jogo, quase que se levar só um pontinho para Serra Branca é preocupante, é ruim, imagina se tivesse levado nenhum, entendeu? Então, pensando pro lado do Serra Branca, eu acho complicado. Nacional de Patos, esse ponto foi importante, lógico, todos queriam essa vitória, né? Seria muito importante para essa luta do Nacional. Mas esse pontinho também, eu acredito que quando o Nacional foi para Campina Grande para jogar esse jogo, eu acho que eles não estavam contando com esse ponto, não. Pode ser, eu tô de acordo com isso. Talvez esse ponto, no final do jogo, o cenário é que o Nacional iria conseguir a vitória e acabou saindo com um gosto amargo do empate. Mas no pré-jogo, antes da partida, eu acho que a intenção era pelo menos conseguir esse empate. É porque com o cenário da partida foi desenvolvendo-se outros cenários e tal, mas eu acho que antes do jogo, a ideia do Nacional era, inclusive começou o jogo de forma bem retrancada, né? Quem tomava as rédeas da partida era o Serra Branca e o Nacional sempre bem atrás ali na retranca do Marcelinho Paraíba, né, que vem dando certo, inclusive, esse modelo de jogo. E aí a intenção era talvez conseguir esse empate e levar para Patos contra o Sport, né, o jogo da remanejada da rodada, para tentar fazer aquele que seria o jogo dos desesperados também, que a gente vai falar sobre. E que acabou saindo com um gosto não tão bom, mas de qualquer forma é um ponto conquistado fora de casa contra a forte equipe do Serra Branca que briga lá em cima, né? Sim, isso, o Serra Branca teve esse tropeço, perdeu esses pontos, mas são 4 jogos já sem perder e chega para a última rodada brigando por essa classificação. Vai depender só dele no jogo contra o Alto Esporte. E se ganhar, tá dentro. Se ganhar, tá dentro. Então, eu acho que a decepção desse jogo foi porque esse era o jogo, né, da classificação. E isso. Acabou não sendo dessa vez que o Serra Branca vai carimbar sua vaga nas semis. Vamos passar agora para Sport de Patos e Campinense, o jogo realizado no estádio José Cavalcante, também com polêmica de arbitragem. Polêmica de arbitragem, muitas críticas ao árbitro Afro Rocha, né, da Federação Paraibana e da CBF também, que acabou anulando o gol de Mano Walter, né, deu um impedimento ali, depois... Também não estava impedido. Exato, depois foi mostrada ali a imagem que não estava impedido, não foi um impedimento que de fato aconteceu e que seria um gol que até o momento estava 0-0 a partida, então seria um gol que mudaria o cenário. Sim. O Sport de Patos abriria o placar, talvez tentasse se segurar, talvez fosse para cima, mas é mais um jogo, inclusive, que a arbitragem atrapalha, muda esse cenário e que o Campinense
joga mal e ganha. O contrário do Sport de Patos, que joga bem e perde. Isso é coisa de futebol. Essa equipe do Campinense sabe sofrer, né? Sabe sofrer. A gente pode falar assim, não é o primeiro jogo do Campinense que o Campinense não joga tão bem assim, consegue pontuar, consegue vencer. Eu acho que o principal é sempre pontuar, né? Considerando o elenco do Campinense, lógico. O Campinense sempre vai entrar no Paraibano buscando o título, mas comparado às outras equipes, né, outros investimentos, o Campinense é atrás referente a elenco, certo? E eu acredito que esse ponto essa vitória, né, do Campinense lá em Patos é uma vitória muito importante, porque eu não sei, na simulação que vocês fizeram, inclusive no outro giro, foi colocado empate e era um placar muito plausível. O Sport de Patos tentando carimbar a sua permanência no Paraibano de Série A do ano que vem. E o Campinense conseguiu sair com a vitória. Eu acho que é uma vitória muito importante do Campinense, apesar dos pesares, a equipe não jogou bem, lógico. A gente não pode maquiar essa atuação do Campinense com o resultado, mas no momento atual do Campeonato Paraibano, acaba que os 3 pontos valem mais do que a atuação. E o Campinense, com esses 3 pontos, ele sobrevive ainda. Não depende apenas dele na última rodada. Vai ter que depender de outros resultados para conseguir se classificar. Mas é aquele negócio, se perdesse, estava fora já. Mais um ano sem calendário. E a briga do Campinense é essa. É conseguir calendário para o ano de 2026. E digo que poderia ter perdido. A coisa poderia ter ficado feia se não fosse a arbitragem do Paraibano, que mais uma vez vem causando polêmica, com erros grotescos, com erros que prejudicam mesmo a desenvoltura dos times dentro das partidas isoladas e dentro do campeonato também. E aí você falou do Campinense, que segue vivo, continua respirando, e por outro lado tem o Sport de Patos, que ainda assim, comparado aos outros times da parte de baixo, tem uma situação um pouco menos preocupante, mas aí que vai para essa rodada agora com chances de ser rebaixado também. Eu acho que a situação do Sport é menos complicada por conta do time que vai enfrentar na próxima rodada, que é o Picuiense. Mas, questão de tabela, o Sport de Patos tem os mesmos 7 pontos que tem o Alto Sport. Então, não diria que fosse algo tão tranquila. Sim. É tranquilo porque a tendência, né, é que o Sport vença a Picuiense na última rodada, ou pelo menos pontue, e se safe. É porque a Picuiense é aquele time que virtualmente perde para todo mundo. Então, todo mundo tem, virtualmente falando, 3 pontos contra a Picuiense. E o jogo do Sport de Patos e Picuiense é um jogo que vai acontecer antes de todos os outros na última rodada. Sim. Assim, se acontece da Picuiense ganhar, atenção que vai ficar pro Sport. Que vai embolar tudo, rapaz. Atenção que vai ficar pro time do Sport quando for acontecer os outros jogos no sábado. Vai ser brincadeira não. Empates na última rodada, na quarta e na quinta-feira, no sábado, que alterou novamente, né, o calendário do Paraibano, vai estar coisa de maluco. Torcida do Nacional no Raidinho, para escutar o jogo do Sport de Patos. E no sábado, o pessoal do Sport de Patos também acompanhando o jogo do Nacional, para saber quem cai, quem fica. Lógico, o Nacional, por conta do jogo de ontem, domingo no caso, a gente está gravando na segunda, já está um pouco mais aliviado, né? Mas, claro, caso aconteça do Patinho perder para a Picuiense, a torcida vai dar aquela secada, né, de lei. E às vezes eu penso que eu posso estar ficando maluco, porque eu vejo o Sport de Patos jogando bola, jogando bem. Só que é o time que, depois do Picuiense, é o time que tem mais derrotas no campeonato. E eu fico indignado com isso. Só eu vejo outro jogo diferente do que o que acontece na realidade, porque o Sport é um time com muito potencial, é um time organizado. Mas é o segundo time com mais derrotas no campeonato. Só perde para o Picuiense, que já está rebaixado. Então, é um time que muito joga e pouco pontua. Exatamente. Joga bola e não faz gol. Pontua. É igual o nosso colega Joaquim falou no programa passado, que acaba sendo um pouco injusto com o Patinho, né? O Patinho joga bem, o Sport consegue trabalhar o seu jogo, mas o resultado não está vindo, né? E de qualquer forma, a gente já falava antes de começar o campeonato que a briga seria do Sport de Patos para permanecer, e esse seria o grande trunfo deles no ano. E tem grandes chances agora disso acontecer. Tanto é que os 3 times que subiram, né, dessa divisão, Picuiense, Alto Sport e Sport de Patos, os 3 estão brigando para não cair novamente. Para permanecer, no caso. Um permanece, né? Porque seria a lógica, né? Porque são 3 que subiram, sendo que só caem 2, com a desistência do CSP e do Cruzeiro de Itaporanga. Acabou que a Picuiense herdou essa vaga. Mais pra frente a gente fala da Picuiense também.
Mas isso acontece em todo o campeonato, né? Todo time que sobe na temporada, na seguinte, ele tem a briga para se manter. Não dá para se iludir, né? Com uma vaga na semifinal, não. A briga é para não se manter. E aí o retrospecto do Patinho nesse campeonato é o famoso jogamos como nunca e perdemos como sempre. Né? E voltando para o assunto de arbitragem, eu sou um cara que eu fico realmente impressionado em como a gente aguentou assistir tanto futebol sem o VAR. Porque depois que o VAR foi inventado, a gente vê esses erros bizarros acontecerem. E parece que assim, a arbitragem não tem a capacidade de apitar um jogo, de seguir as regras. É impressionante, sem se escorar no VAR. A gente vê lance, tipo assim, um gol anulado por um impedimento que não aconteceu. No jogo de Picuiense 13 teve um gol marcado por 13 que a bola não entrou no gol. Coisa assim, bizarra e que sem o VAR não tem o que fazer, né? Só cobrar a competência dos árbitros, que não é o que está acontecendo. Exatamente, alguns lances a gente entende a dificuldade dos lances e tal. Mas não dá pra... Os árbitros se acostumaram, nós enquanto espectadores de futebol, nos acostumamos a assistir um jogo com o auxílio do VAR. Só que quando não tiver o VAR, vai ser isso? Vai ser essa loucura, palhaçada sempre? Percebam que até agora, todos os jogos que a gente falou, teve polêmica de arbitragem. Isso é algo que não tem cabimento de acontecer. Isso prejudica a saúde e a história do futebol, não só do paraibano, do futebol em si. Isso mancha muito a reputação do campeonato. Exatamente. Vamos passar agora para Botafogo e Picuiense. O Botafogo, que todo mundo já esperava que fosse vencer, aí fez uma vitória protocolar de 3-0, nem foi 8-0 igual o Serra Branca ganhou, 6-0 do Campinense, mas foi protocolar ali, fez seu jogo, dominou, fez 3 gols e venceu. Os gols do Botafogo foram marcados por Rafinha, Henrique Dourado e Falcão. Rafinha de pênalti, com mais uma polêmica, aos 8 de acréscimos no primeiro tempo, com pênalti que pra mim foi pênalti, mas aí teve gente, discutível, que reclamou e é discutível sim. Não, assim, o Botafogo, muita gente pode reclamar assim de que foi só 3-0 contra a Picuiense. Eu entendo assim, porque a gente já viu outros jogos a Picuiense levar goleadas absurdas. Mas eu acho que assim, o fato do Botafogo não ter sofrido contra a Picuiense em nenhum momento é um ponto que preocupa menos. Porque você foi, por exemplo, o Souza ganhou de 2-0 da Picuiense também. Ninguém questiona o campeonato do Souza. Então, assim, foi protocolar ali, fez os 3 gols, criou mais chance também para fazer. Eu não diria que é um jogo que preocupa, não. Mas que você veja assim, ganhou só de 3-0 da Picuiense, time que tomou 8. Mas eu não vejo realmente como algo que preocupa. Assim. Eu também não. Eu vejo, inclusive, que o Botafogo tirou o pé, claramente. É um time absurdamente superior. Existe um abismo de qualidade técnica. E se quisesse, teria colocado uma goleada. Sim, mas eu acho que... Mas acho que não precisava. Mas acho que se tivesse feito mais seria importante, porque o saldo de gols pode ser algo definidor. Eu vou concordar. O saldo de gols é importante, mas eu acho que essa vitória de 3-0 serve como um respiro, uma consolidação assim, do início assim, do trabalho agora com a eu acho que se acontecer do Botafogo ser eliminado, acontecer uma loucura na última rodada no saldo de gols... Não vai ser por causa desse jogo. Eu acho muito improvável. Eu acho muito provável o Botafogo ficar de fora. Até porque o saldo do Botafogo já é bom. Sim, o Botafogo ele tem... precisaria todos os 3 times que estão disputando com ele ganharem e o Campinense terá 6 gols de saldo. Exato. Eu queria ressaltar um jogador que eu fiz um comentário no meu Twitter durante o jogo, o volante Gama, gente. Ele joga muita bola. Gama joga bola. Ele tá jogando muito bem, um jogador jovem, 22 anos, se eu não estou enganado. E... se ele continuar nesse nível, eu acho que o Belo não vai conseguir manter ele por muito tempo, porque é um jogador que tem nível de elite de Paraibano. Eu confesso que antes do campeonato começar eu não conhecia o jogador, mas vendo ele tanto na TV quanto a gente fazendo cobertura, um jogador que salta os olhos para ver ele jogar. Se fosse para escolher um jogador destaque desse campeonato, eu escolheria o Gama. Não como principal craque, porque tem o Diego Ceará, entre outros, mas... destaque referente à beleza de ver jogar, sobre atuações sólidas. Eu acho que o Gama é um principal pilar desse time do Botafogo, do João Bursi. E também é impressionante a qualidade de finalização de média e longa distância dele, né? Fez aquele golaço, inclusive, contra o Campinense no Clássico Emoção. E aí também é um homem das bolas paradas, geralmente bate as faltas, né, do Botafogo. Não foi o primeiro gol esse contra o Campinense, né, na rodada
passada, tirando essa que aconteceu agora, não foi o único gol de longa distância do Gama, né? Ele marcou um gol nas primeiras rodadas, se eu não estou enganado, contra o Nacional ou contra o Sport de Patos, né? No Almeidão. Eu não vou recordar qual seria o jogo em si, porque a gente, como o Jano falou, são muitos jogos que a gente cobre, mas é um jogador que realmente, se o Botafogo não conseguir segurar, ele é jogador de nível Série B, Série A, seria importante o Botafogo segurar, pensando, lógico, sempre... Talvez com o investimento da SAF aí... Talvez seja importante a SAF, não só para contratar jogadores, mas para manter os jogadores de destaque da equipe, certo? E eu também acho que é válido a gente destacar não só o lado ofensivo, mas a parte defensiva do jogador. É um jogador que morde, que corre, serve como aquela função de pitbull, né? Ele tá ali, bate bastante o Gama, mas que é um jogador muito leal e que marca mesmo em cima, e então ele destaca tanto na defesa quanto no ataque. Com esse resultado, o time da Picuiense confirmou o rebaixamento, algo que já era esperado assim, e foi algo que nem machucou tanto assim o clube da Picuiense. Acho que a gente percebeu isso quando eu estava lá no estádio, não foi um sentimento de velório depois, não, porque todo mundo já sabia que isso iria acontecer antes mesmo de começar o campeonato, não era? Exato, Tanto na própria entrevista que a gente fez com o vice-presidente da Picuiense, que estava como treinador interino nessa partida, ele estava, não, é normal, a nossa idade média de jogadores é de praticamente de base, 18 a 22, 23 anos ali que ele falou. Ele parecia conformado, não conformado no sentido de não estar nem aí, mas de que entende as dificuldades da Picuiense, que também, mais uma vez, a gente volta naquela tecla que herdou a vaga, teve cerca de 15 dias para preparação. Então, assim, era algo já esperado, né, pelos jogadores, pela comissão técnica. Só para concluir essa questão da Picuiense, como você falou, Januário, a Picuiense herdou a vaga, né, o CSP desistiu, o Cruzeiro de Itaporanga também desistiu, a Picuiense acabou que herdou a vaga. Só da equipe da Picuiense, diretoria, terem aceitado o desafio de participar do Campeonato Paraibano. A cidade de Picuí, se não me engano, tem pouco menos de 20 mil habitantes. 20 mil habitantes, sabe? É algo histórico para a cidade, para a Picuiense também, primeira vez no Campeonato Paraibano. Só de ter participado desse campeonato já é algo muito legal, tanto de visibilidade quanto de experiência, tanto para esses jogadores quanto para a diretoria, comissão. Então, já só de participar, por mais que foi uma campanha que não deixará lembranças, né, para o torcedor de Picuí, mas é de honrar, né, a bravura do guerreiro, né? Time guerreiro. Sim, e o time que vai conseguir, eu acredito que pode se desenvolver bastante depois de ter essa campanha do Paraibano, de ter participado da elite, vai voltar agora para a segunda divisão de uma forma diferente. E vai usar novamente a Série A2 como trampolim, vai desenvolver o time, vai criar... Vai ter um estádio em Picuí, o próprio vice-presidente estava falando sobre isso. Aí eu destaquei o Gama, né, do Botafogo, destacar o Alan do Picuiense, é um muito bom jogador. O presidente da Picuiense revelou que tem propostas, né, de time da Série A do Campeonato Paraense, sabe? De outros times também. É um jogador muito, muito, muito bom. E é jovem. Nas poucas vezes que o Picuiense demonstrou perigo ao Botafogo, foi nas jogadas do Alan pela esquerda, entendeu? Então, é um jogador muito, muito interessante. Eu acredito que, lógico, não deve permanecer na Picuiense por causa dessas propostas. O presidente disse que iria manter ele até o final do campeonato, assim fez, mas agora não tem como segurar o moleque, né? Eu acho que ele se despede da Picuiense. E é uma das boas revelações desse campeonato, como tivemos o Gama, como tivemos o Betinho do Alto Esporte, outros grandes jogadores que surgiram nesse campeonato, jovens. É bom a gente ver que o nosso futebol está revelando jogadores de boa qualidade, apesar dos pesares, né, toda a dificuldade de investimento, de estrutura, de arbitragem, mas o futebol da Paraíba tem muito talento a ser lapidado aqui. E vamos passar para os últimos jogos da rodada. Souza e 13, 0-0, sem muitas emoções. E esse jogo que poderia ter classificado já o 13 e não aconteceu. O 13 vai ainda chegar na última rodada lutando, brigando pela sua vaga. Depende apenas dele, é verdade, mas já poderia estar classificado. Enquanto o Souza garantiu a primeira colocação antecipadamente, já ninguém toma a liderança nessa primeira fase do Paraibano. Eu acho que o jogo valia muito mais pro 13 do que o Souza. Já estava classificado. O Souza já entrou classificado, já entrou sabendo
que independente do que acontecesse, iria já para as semifinais. Só que, claro, né, o time quer perder, então praticou o futebol que vem praticando. E aí o 13, que precisava da vitória, acabou não conseguindo fazer nenhum gol, abrir o placar, até que o jogo terminou em 0-0, né? O Dino tá invicto. Só tomou um gol. Tomou um gol, né? Isso aí Isso é impressionante, espetacular. assim. Defesa. O trabalho do Faione é espetacular, junto com esse elenco do Souza, que eu já falei, o elenco do Souza é muito bom, sabe? Tanto titular quanto as opções que estão chegando no banco. Lógico, para nível paraibano, né? Mas é um time que compete, a gente falando um pouco aqui do Copa do Nordeste, é uma equipe que quase arrancou um ponto do esporte. Quase deu complicações pro Vitória lá no Barradão, sabe? Venceu o Altos do Piauí, dentro do Marizão. Então, é um time que está dando trabalho até para times de primeiro escalão do futebol nordestino. Então, o nível do dinossauro, né, do Dino, tá muito à frente dos seus candidatos aqui na Paraíba. Lógico. Adversários, perdão. Lógico, tem o Botafogo, tem o 13, o Serra Branca. Vamos ver se o Campinense chega. Mas se fosse para declarar um favorito, por tudo que está fazendo nesse início de temporada, ótimo, né? O Souza tá vindo com tudo aí para buscar mais um título desse Campeonato Paraibano. E o Foiane é, de fato, um ótimo treinador. A gente volta naquela discussão, quem é o melhor treinador do campeonato e tal. E aí, nessa altura é fácil a gente dizer, o campeonato não acabou ainda, mas baseado na fase inicial, na primeira fase, o Foiane tem a melhor campanha, o time levou um gol. Assim, eu falei ali do Marcel Santos porque ele realmente errou uma dificuldade imensa. Sim. Mas o Foiane é impressionante o que ele tá fazendo, cara. Um time que só sofreu um gol até agora em 8 partidas, cara. Não, e se você parar pra pensar, o time do Pombal é até um time... Tem algumas peças interessantes. Tem o Paulistinha, que ele vem da base do Corinthians, né? Então acho que pode ser que o Marcel ele soube utilizar bem essas peças mais importantes que ele tinha. Mas aí, claro que vai de opinião. O Foiane, pra mim não tem muita discussão. O Foiane, ele consegue equilibrar esse elenco do Souza, tanto o ataque, a defesa, o meio campo. E um time equilibrado é um time que ele anda sozinho, sabe? Eu acho que o Souza já teve temporadas ótimas. Por exemplo, a temporada passada, onde foi bem na Copa do Brasil, foi campeão paraibano, mas essa está superando todas as expectativas, eu acredito. Acho que ninguém esperava o Souza tão na frente dos outros times aqui do Campeonato do Paraibano. E o 13 vem sendo muito questionado pela sua torcida, porque assim, o time não tá com uma pontuação tão ruim assim, tá? Chegou ao terceiro lugar, vai brigar junto com os outros, mas a gente tem que levar alguns fatores em considerações. Quando iniciou o campeonato, muita gente colocou o 13 como o favorito. O 13 é o ano do centenário. O 13 jogou 7 dos 8 jogos até aqui no Amigão, em Campina Grande. Então, assim, esperava-se que o time já chegasse nessa última rodada classificado. E não aconteceu. Vai brigar ainda no último jogo. E não basta não estar classificado. Tem chances grandes de não se classificar ainda, entendeu? Então, vai ter que suar sangue para essa última rodada aí. Esse jogo contra o Nacional de Patos no estádio José Cavalcante. Que o Nacional também vai vir para cima, né? Com força, para tentar escapar do rebaixamento. O 13, eu acho que pesa muito a questão do centenário. Porque o que é que a torcida espera do centenário do Galo, né? A gente fez até o vídeo. A expectativa era ser campeão paraibano, era conseguir acesso para a Série C. E tá um pouco... Não tá suprindo as expectativas da torcida. Todo torcedor de um time que está completando 100 anos espera sempre que seja o ano do time. O ano do título, o ano da glória. No 13 não está acontecendo isso. A torcida não está muito confiante com as atuações da equipe. E corre risco de ser eliminado. Mais pra frente a gente vai mostrar a tabela, ver como é que tá as expectativas para a próxima rodada, para a última rodada. O 13 eu acho que tem tudo para se classificar, né? Mas vai correr grandes riscos de ficar de fora, logo no seu centenário, ficar de fora dessa semifinal do Campeonato Paraibano, que poderia acarretar do time ficar sem divisão no ano que vem. Sim, isso quer dizer, um time como o 13 é muito grave ser eliminado na primeira fase do Paraibano, porque isso força o time a conseguir o acesso para a Série C, senão ficaria sem divisão no ano que vem. Então, o 13 vai jogar essa última rodada como o jogo da vida, porque não pode perder de jeito nenhum. Exatamente, e acho que isso mostra, inclusive, uma possível renovação dentro do futebol paraibano.
num cenário que a gente possa imaginar uma semifinal sem 13 e talvez sem Campinense, com o Serra Branca chegando para disputar ali em cima, pode ser uma renovação mesmo do futebol paraibano, com novos times, com novas tendências, com novos clubes a surgir, né, que estão vendo por aí. Então, se não se cuidar, corre o risco de ficar para trás. Mas eu acho que é bom essas novas potências surgindo no futebol paraibano, porque a gente tem muito time tradicional, tem muito time interessante, sabe? Comparado aos outros estaduais de outros estados aqui do Nordeste, eu acho que não tem nenhum estadual que tenha tantos times tradicionais como o paraibano. Tem o 13, o Campinense, o Botafogo, o Alto Esporte, o Sport de Patos, o Nacional de Patos, Souza, tem o Atlético de Cajazeiras que está na segunda divisão, mas é um time tradicional também. O futebol paraibano tem tudo para, claro, com as gestões ajudando, né, se tornar um estadual muito interessante de ver a cada ano, com investimento, com visibilidade que agora está tendo, com a Rede Paraíba transmitindo jogos em TV aberta, que é muito importante também, né, para a visibilidade e para o futebol paraibano se espalhar pela sua própria população que não tinha como assistir esse campeonato paraibano. Eu acredito que tem tudo para ser um estadual tradição, a gente pode falar assim, né? E aí que E tá. o futebol paraibano ele é muito descentralizado também. Isso é um fator que ajuda as equipes a desenvolverem principalmente torcida. Porque não é um estado que tem 5, 6 times fortes ali na capital. Tem o Botafogo e o Alto Esporte em João Pessoa, aí tem 13 Campinense Campina Grande, aí vai em Patos, tem o Nacional e o Sport, tem o Souza, tem o Atlético de Cajazeiras que, você disse, caiu no último ano. Então tem esse potencial para se desenvolver. Falta organização, investimento, esse tipo de coisa. E aí, ainda pegando o gancho do que Ítalo disse, aqui tem sim muitos times de tradição, são times tradicionalíssimos, isso não se discute, mas para complementar essa tradição, falta a qualidade de jogo, uma qualidade para que os times se equiparem, para que possam disputar de forma mais justa, dentro de campo mesmo, esses times. A gente tem as dificuldades de cada um, questões de investimento, de apoio, de quantidade de torcida, inclusive, mas essa tradição tem que se mostrar também rejuvenescedora para dentro do campo, do jogo em si. Vamos falar agora sobre o último jogo da rodada, que na realidade foi um jogo atrasado da quinta rodada e que foi uma batalha contra o rebaixamento. Nacional 3, Alto Esporte 1. O que você tem a dizer, Ítalo? Vou até tomar uma água aqui. Comece, fique à vontade, se acalme. Como grande parte do nosso público sabe, eu sou torcedor do Alto Esporte, eu nunca escondi isso de ninguém. E falando, a gente já falou do jogo contra o Pombal, vou falar um pouco sobre o Nacional nessa partida, antes de eu começar a soltar os cachorros aqui, né? O Nacional teve uma partida muito boa, com só apoio da torcida, né, no José Cavalcante. O atleta Robinho abriu o placar, né, logo no início do segundo tempo, num jogo onde era vida ou morte para ambos os times, e acabou que o Canário do Sertão, o Nacional, né, saiu com essa vida extra pro final do campeonato, tem esse alívio. Eu acredito que foi o jogo da permanência do Nacional. Eu não vejo nem o Sport de Patos, nem o Pombal, nem o Alto Sport, né, fazendo essa pressão de rebaixar o Nacional de Patos. Até porque o Nacional vai enfrentar agora o 13, dos times que estão lá embaixo, é o confronto mais complicado. Mas por conta de já ter 9 pontos agora, o Nacional meio que está mais aliviado referente aos outros times. Tinha conseguido pontuar também contra o Serra Branca, sabe? O Marcelinho Paraíba chegou e salvou o Nacional, na minha visão, lógico. Tudo pode acontecer, o futebol é uma caixinha de surpresas, mas para mim o Nacional ele já está salvo, certo? E parabenizar o Marcelinho, né? Chegou agora, já mostrou que é um bom treinador e acabou salvando o Nacional, lógico, com a ajuda da torcida também, que fez valer o mando de campo, foi no José Cavalcante, apoiou a torcida, e o Nassa, por enquanto, está a salvo, diferente do Alto Esporte, que agora vai ter que jogar a vida no Almeidão sábado contra o Serra Branca. Que briga pela classificação, então vai querer jogar a bola sim contra o Alto. E o Nacional, assim, para ele cair, agora ele precisaria que os três que estão brigando ali, o Alto, o Pombal e o Sport de Patos, vencessem os seus jogos contra os times lá da parte de cima. Por isso que eu falei que então, o Nacional está praticamente salvo, porque eu não vejo esses 3 times ganhando.
No máximo o Sport contra a Picuiense, mas exatamente. o Alto Sport teria que ganhar o seu último jogo contra o Serra Branca e também o Pombal teria que ganhar do Campinense. Ao mesmo tempo, os dois para passar o Nacional. Tem que ser uma combinação muito improvável, muito maluca de resultados para o Nacional cair. Eu acho que, como falei, esse foi o jogo da permanência do Nacional. Parabéns aos jogadores, parabéns à comissão e muito mais ainda, parabéns para a torcida que o Nacional chamou, né? E foi apoiar, né? Fez aquele vídeo com o Robinho chamando a torcida, dizendo que a torcida tinha que fazer a parte dela, porque em campo os jogadores iriam correr, iriam fazer a parte deles para sair com esse resultado positivo. E assim foi. A torcida foi no estádio, o Nacional saiu com os 3 pontos. Eu acho que o bizarro mesmo era o Nacional estar com essa chance de cair muito grande. Porque não era algo que a gente esperava. Isso aí no começo do campeonato era impensável, né? E foi se tornando um cenário cada vez mais real. Se o Alto consegue vencer esse jogo no Nacional, eu diria que seria o contrário. O Nacional que estaria praticamente rebaixado. Mas aí o cenário aqui. O Alto Sport agora talvez já seja o que mais esteja próximo do rebaixamento. Né? O rebaixamento está batendo na porta do Alto Sport mais uma vez, infelizmente. Mas esse rebaixamento ele não está sendo construído agora, né? Não é de agora. É um elenco mal montado, sabe? Eu realmente não entendi a saída do Douglas Andrade, porque por mais que tenham perdido para o Sport de Patos, que era um confronto direto, né, na parte de baixo momentaneamente, e está permanecendo até hoje esse confronto, o time do Alto Sport, enquanto o Douglas Andrade era o treinador, só tinha sofrido 6 gols no campeonato. E por mais que tenha pego uma sequência difícil, né? Contra 13, Campinense, Botafogo e Souza, que são os 4 principais times do campeonato até agora. O Alto Sport se impõe bem, defendeu bem, né? Comando Douglas Andrade. E veio a derrota para o Sport de Patos. O clima dentro do vestiário já não estava bom, dentro da diretoria também. Acabou com a demissão do Douglas Andrade. Não foi demitido, ele pediu demissão, mas pelas minhas fontes já tinha movimentações dentro da diretoria do Alto Sport para demitir o Douglas. Então ele só antecipou o que iria acontecer. Realmente é um pouco complicado falar, porque eu não esperava que o Alto Sport fosse cair, mas é o que tudo indica que vai acontecer. Eu não acredito que o Alto Sport vai conseguir vencer o Serra Branca, por mais que se tem um resquício de esperanças para a torcida alvirrubra, é que o jogo vai ser no Almeidão, aqui em João Pessoa, casa do Alto Sport. Então, se tem alguma chance do Alto Sport fazer esse milagre do Cristo, né, como eu estou chamando esse jogo, é com a presença da sua torcida, que eu tenho certeza que a torcida do Alto Sport vai comparecer no estádio, apesar desse jogo ser considerado uma batalha que é muito difícil o Alto Sport permanecer, mas se tem uma resquício de esperança é no fator casa, é na sua torcida. E vamos ver, né, se o Alto Sport consegue esse milagre ou se o mais provável aconteça, que é o Serra Branca vencer, se classificar e rebaixar o Alto Sport na última rodada do Campeonato Paraibano. E aí, falando sobre a partida em si... Sim, o Alto, digamos assim, o Nacional ele tem os méritos de ter vencido o jogo, mas o Alto fez uma forcinha ali, em questões assim, realmente psicológica mesmo, assim. Meu amigo, e o jogo foi uma carnificina total. Como é que o jogador, o Alex, dá uma cotovelada na cara do Robinho? Ele rindo ali pra disfarçar. Pô, não dá. Um jogo que você tá lutando a vida, você não pode perder a cabeça dessa forma, dar uma cotovelada no outro jogador. O Alex, eu considero ele um bom zagueiro, só que é como eu e o Januário, a gente conversando sobre o jogo ontem, em off, o time do Alto Sport, ele tem a mente muito fraca. É um time psicologicamente que é um pouco desequilibrado. E acaba que muitas vezes a bola não entra e os jogadores ficam um pouco assustados, nervosos, ansiosos. E eu acredito que aconteceu isso. Uma pressão, um jogo onde o time estava pilhado, com a obrigação de vencer, fora de casa, torcida visitante fazendo caldeirão no José Cavalcante. Acabou que talvez esse grupo de jogadores jovens de Alto Sport não tenham a cabeça suficiente para segurar esse rojão. E
a gente, por um lado é bom ter jogadores jovens, mas você não pode ter só jogadores jovens, porque os jogadores jovens não têm aquela bagagem. O time do Autosport é um time muito jovem, jogadores, maioria de 21, 22, 23 anos. O mais velho, Rafael Tchuca, que tem 34. E acabou que isso podemos dizer que foi determinante nesse jogo contra o Nacional de Patos. Lógico, foi uma boa atuação do Nacional, mas também condicionada às expulsões do Autosport e do desequilíbrio emocional dos jogadores do Macaco Altino. É um jogo que estava até equilibrado, só que teve a expulsão do lateral direito Derek, foi expulso após fazer uma falta sendo o último defensor, e a partir disso o jogo desmoronou. Essa expulsão foi no final do primeiro tempo, o segundo tempo já se iniciou com o Nacional abrindo o placar com o gol do Robinho, e a partir daquele momento o jogo acabou, virou o jogo do Nacional, ainda mais depois da expulsão do Alex, que aí foi a pá de cal no jogo. E aí só uma pequena correção, querido Ítalo. 36 anos a idade de Rafael Tchuca. 36 anos. 36 anos, já é um jogador experiente, mais velho do elenco. Só que o cenário do jogo, principalmente no segundo tempo, primeiro tempo, está baixo o nível, tanto no Nacional quanto no Autosport. Mas que desde o primeiro tempo já vinha se mostrando sinais de uma partida violenta. Então, assim, muito chute, muito pontapé, 2 cartões vermelhos, diversos amarelos, 2 pênaltis na partida, um para cada lado. Então, assim, jogo com muitas faltas também, parava direto, muito picotado o jogo. E aí é um jogo que o Nacional acabou levando a melhor, muito pela fragilidade psicológica do Autosport e por questões técnicas também, que aí a gente pode se aprofundar em outro momento, mas que o Autosport tem dificuldade, que é com troca de passes, com questões simples como domínios, finalizações. Acho que isso também pode envolver muita questão psicológica do time. Eu acho que, além do questão psicológica, eu acho que a troca do treinador no meio do campeonato prejudica muito a evolução da equipe. Porque o Douglas Andrade já estava no comando do Autosport, se não estou enganado, 2 anos, da Série B do ano passado e desse ano. A partir do momento que um trabalho é interrompido, uma mentalidade de jogo taticamente é interrompida no meio do campeonato, eu acho que isso prejudica muito os jogadores. Tanto é que o Autosport, ele tinha uma das melhores defesas até quando tinha o Douglas Andrade, que tinha tomado, se não estou enganado, 5 gols nas primeiras rodadas com o Douglas Andrade. Chegou o Ramiro Souza, treinador atual do Autosport. Acabou que o time agora já está com 11 gols sofridos, já tomou mais gols do que antes tinha com o Douglas Andrade, mais que o Douglas teve confrontos mais difíceis, mas o Ramiro perdeu a principal característica do Autosport, que era a defesa sólida, equilibrada, e o principal problema do Autosport persiste, que é a falta de gols. O Autosport não consegue marcar gol, o gol que marcou ontem foi de pênalti, né, do Raissapé, e acaba que o principal problema persistiu e a sua principal valência foi destruída, que foi a defesa. Então é muito difícil essa última rodada do Autosport, vai ter 5 desfalques titulares em sua maioria. É situação desesperadora. É só um milagre mesmo, como eu falei, para o Autosport se salvar da segunda divisão. O que é uma pena, um time tão tradicional está passando por isso mais uma vez da sua tradicional história aqui no futebol paraibano. Agora vamos passar para o nosso quadro, já virou tradição, de perguntas com ping-pong sobre a rodada. Eu gosto, é divertido. Qual foi o gol mais bonito da rodada? Pra mim, vamos dizer que não foi uma rodada muito recheada de golaços. Exatamente. Mas tem um gol, Vidmar, do Serra Branca contra o Nacional, o primeiro gol do jogo. Um gol bonito. Na lateral da área ali, bateu uma bola meio de voleio e foi gol, e gol bonito. Na falta de outras opções, vamos nessa. Eu vou de Vidmar também. Eu vou com um gol de Kevin Lencina. O terceiro gol do Nacional de Patos, foi um golão, uma partida assim forte, uma lapada no gol. Ok. Então eu vou com esse gol. É justo. O jogo mais disputado. Rapaz, eu vou pensando aqui. Vamos decidir que eu vou Eu pensando aqui. acho que eu vou de Serra Branca e Nacional. Eu acho que muito mais por conta do Nacional do que do Serra Branca, né? Terminou 2-2, um jogo que foi disputado até o último minuto, né? Onde saiu o gol do Serra Branca. Eu acho que eu vou com esse por conta de tudo que aconteceu no jogo, todo o que envolvia o jogo em si. Então eu vou com esse, né? E também por conta do gol no finalzinho.
Eu tô em dúvida entre esse e o jogo do 13 e Souza, porque não teve gols, mas foi disputado Não. ali entre os dois, né? Eu Né? vou ter que concordar com o Ítalo. Acho que o fator gols Eu vou desempata isso aí. com vocês, então. A decepção da rodada. A decepção da rodada, eu vou dizer, eu não sei se eu digo, não sei se é uma decepção, eu vou dizer que é o Autosport. Eu preciso falar? Eu vou dizer que é o Me Autosport. abstenho. Não, pra não mim que a gente esperasse nível elevado de técnica do Autosport, mas a gente esperava um controle emocional, alguma estratégia de jogo, alguma raça, alguma coisa que os jogadores tivessem vontade de mudar o cenário, mas não foi o que a gente viu. Eu vou de Autosport também, e assim, já não é a primeira vez que a gente coloca o Auto como a decepção da rodada. Sim. E é impressionante porque não é um time que a gente já espera muito, né? Ele não espera muito do Autosport, mesmo assim ele consegue decepcionar a Exato. gente. É triste essa aspa sua. Podemos prosseguir. Mas é a realidade, né? O time que impressionou. Positivamente ou negativamente? Impressionou, eu diria que positivamente já teve a decepção. Eu vou de Nassa. Eu vou dar moral pro Nassa. Se safou do rebaixamento, essa vitória contra o Alto. Não só pela vitória, mas pela atuação que teve contra o Serra Branca. Lógico, o jogo contra o Autosport foi um jogo atrasado, mas vou colocar nesse balaio por conta do programa que a gente está fazendo hoje. Eu vou de Nacional pela mudança de postura, muito mais pelos pontos, muito mais pela situação que agora está mais tranquilo, mas pela mudança de postura dos jogadores que se uniram nesse objetivo de salvar o Canário. Não foi um time que... Eu não vejo nenhum time que impressionou realmente nessa rodada. Mas eu colocaria talvez o Pombal, assim, pelo conjunto do que tem sido o Pombal nas últimas rodadas e ter conseguido chegar ao número de 8 pontos. Eu colocaria o Pombal como o time que mais impressionou. No caso, o time que mais impressionou seria o Pombal no contexto do campeonato. Mas nessa rodada em si, eu vou do Nacional também. Eu também não esperava também que o time fosse conseguir arrancar um empate. Eu acho que a chegada do Marcelinho Paraíba deu uma repaginada no elenco, ali na motivação. Tem até um vídeo que saiu do Marcelinho lá na preleção, no vestiário do Cavalcante. Eu acho que um jogador desse nível, não, ex-jogador no caso nesse nível, ele sabe lidar com a situação, ele né? ele é calejado, É. ele incentiva os jogadores jovens da equipe do Nacional. Então, foi muito importante. Quando foi contratado, eu até pensei, caramba, será que é o que o Nacional precisa para se salvar? Acabou que realmente foi. Até então. Até então, bom trabalho do Marcelo Paraíba, que no final do campeonato vai para o Americano de Campos, né? Foi anunciado em dois times dois em times menos de 24 horas. Uma pena, né, que ele não fica, mas quem sabe no próximo campeonato ele volte pro Nacional ou até para outro time. E aqui então uma pergunta que ia ser complicada, o momento mais polêmico, porque teve muitas. Essa eu faço questão. Eu não vou dizer um momento específico, mas é só um puxão de orelha assim, arbitragem, pelo amor de Deus. Tem que citar, a gente já citou aqui ao longo do programa, o gol mal anulado do Pombal, o gol mal anulado do Sport de Patos. É realmente O do Pombal a gente ainda fica naquela ali, não tem uma imagem que a gente possa concluir exatamente. Tem, uma imagem lateral. Acho que seria ideal ter uma imagem lateral, aquela imagem eu acho que centralizada, não é conclusiva. Eu acho que o do Sport de Patos estava mais em condição, mas eu acho que claramente os dois estavam em condição legal. Pra mim também era um gol legal do Pombal, mas... Eu acho que a polêmica em si é a gente fazer um programa sobre o futebol paraibano, sobre a rodada, e a gente falar mais da arbitragem do que dos jogos em si, porque realmente é maçante, é cansativo. Todo o giro da semana a gente vinha aqui falar de arbitragem, e essa rodada foi o estopim. E com erros absurdos, erros que não podem acontecer no futebol. Erros que parecem... Sabe, se eu tivesse de casa apitando, sem estar lá no campo, eu apitaria melhor. Sim. Sabe? Com todo respeito, lógico, aos árbitros, mas tá uma situação que tá até para quem assiste. Não necessariamente trabalha com futebol. Né? Tá insustentável, sabe? São erros muito claros, são erros bobos, sabe? De impedimento, de pênalti que não ocorreu, o juiz marca, expulsão indevida, cartão, até lance que não é muito comentado, tipo assim, cartão que não era para ser cartão, falta que era para ser falta, o juiz manda o jogo seguir, sabe? Coisas pequenas que vão chegando no nível
que tá hoje, entendeu? Inclusive, voltando uns 5 minutos atrás, só para manter a tradição do episódio de hoje, de cada jogo tem uma polêmica, vale lembrar o polêmico pênalti pro Nacional, né? Que gerou muita discussão também, se houve o toque ali por baixo ali no Robinho ou não. Então, assim, para você ver que realmente todos os jogos tem uma polêmica. Então, a minha crítica dessa vez, o momento mais polêmico em si, é um conjunto de momentos de erros de arbitragem. Mais uma vez eu digo que precisaria de uma imagem mais conclusiva no gol do Pombal anulado. Mas, de qualquer forma, a gente não deveria estar precisando discutir isso, sabe? Sim. E o momento mais engraçado? Um momento mais engraçado? Eu tenho um. Diga. Porque eu não aguentei quando o doido de Mandacaru, com o time perdendo de 3-0, meteu uma lambreta e ainda conseguiu ganhar um pênalti com isso. Isso é absurdo. E ele postou, hoje ele postou no Instagram a lambreta. Não, aí, bastidores, mais uma vez, a gente tava ali junto, aí tu, velho, olha o que ele postou, perdendo de 3-0, postou a lambreta e o pênalti. Não, a gente ainda entrou numa discussão ali, não, mas de boa, porque ele conseguiu o pênalti, foi gol. Aí, não, mas não pode. O time perdeu, tá sendo rebaixado. Né? Doido, mas... você é show de bola, muito gente fina, mas não tinha necessidade de postar esse vídeo. Pelo respeito ao Auto Esporte, sabe? Não... Sim, eu tô rindo agora, mas na hora que eu vi o vídeo, eu não fiquei tão... realmente. Não fiquei tão sorridente. Mas, lógico, agora de cabeça fria eu tô aqui rindo à toa, né? Mas pra quem não torce nem pro Alto e pro Nacional e tava vendo o jogo, realmente foi inacreditável. Mas foi um lance muito bonito. O cara tem que perder 3-0, do nada ele mete uma lambreta. O que esse cara tá fazendo? E uma lambreta perfeita. Ele ganha o pênalti, aqui quem manda sou eu, rapaz. Aqui quem sabe jogar sou eu, ganhou o pênalti. E mostrou que é doido mesmo. É doido mesmo, pra dar uma lambreta. Perdendo em 3-0 com o time sendo rebaixado. Fora de casa. De frente à torcida do Nacional. Não é pra qualquer um não, tem que ser doido mesmo. Para finalizar, vamos falar então aqui, queria saber de vocês a opinião sobre a última rodada, que vai acontecer, pelo visto, vai acontecer 4 jogos no sábado mesmo, né? A FPF tem que decidir o que ela quer da vida. Então, começou no sábado, mudou pra quinta, quarta, e o Souza e 13 e Botafogo no sábado. Ficou no sábado. Mas agora parece que vai ser... agora voltou, né? Parece que vai ser tudo no sábado mesmo, apenas Picuiense e Sport de Patos acontecendo na quarta-feira. Qual a opinião de vocês agora? Quem classifica e quem cai? Tá bem definido já? Quem classifica, eu acho que quem cai é uma briga, tá um pouco mais fácil de responder. Quem classifica vai ficar ali mais pra última rodada, mas os meus palpites são Souza, Botafogo, Serra Branca e 13. Até pra sustentar o meu argumento do primeiro episódio que eu coloquei na tier list lá, tanto na pessoal quanto do programa. Coloquei o Campinense fora da primeira fase, acho que não era um cenário muito favorável ao time. Então... Eu ia colocar o Serra Branca passando e Ítalo ali me convenceu a colocar o Nacional, não superei isso até hoje. Não. Você foi na dele. Eu também fui. Todos nós não esperávamos o que ia acontecer com o Nacional, tá? Então não venham colocar essa culpa em mim, porque até o pessoal mais renomado da imprensa disse, caramba, o Danilo Alves chegou, não, o Nacional tá fazendo Náutico Legends. Como é que o Náutico Legends não se classificaria no Legends campeonato? Normalmente é time de aposentados, assim. Sim, né? sim, mas... E de fato a gente viu que era. Mas Rogério, enquanto esteve no Nacional, jogou muita bola, tá? As 3 partidas que ele fez. As longas 3 partidas do Rogério no Nacional. Mas aí, pra mim, Souza, Botafogo, Serra Branca e 13. Eu fecho com isso assim, eu acho que todos os times que estão ali conseguem ganhar. Eu acredito que o Campinense, mesmo se o Botafogo não ganhar do Souza, o Campinense não conseguiria passar no saldo. Eu fecharia com isso mesmo, assim. Eu acredito que o 13 ganha do cara que deu branco agora. Em mim também. O 13 ganha do Nacional. Eu acredito que o 13 ganha do Nacional. E eu acredito também que o Campinense ganha do Pombal. E o Serra Branca ganha do Auto Esporte. Vocês querem que eu fale isso como jornalista ou como torcedor? Não. Com a emoção ou com a razão? O seu primeiro palpite é da classificação. Depois a gente chega no rebaixamento. É porque o palpite da classificação tem muito a ver com o do rebaixamento. Mas eu vou falar na razão, obviamente. Eu acredito que se passe Souza, Botafogo. Não nessa ordem. Eu acredito que vai ser Souza, Serra Branca, Botafogo e 13. Certo? Vai mandar o Campinense fora também? Sim. Rapaz, a torcida do Campinense já não tá boa com você. Hoje, eu não acho improvável o Campinense ficar fora, não, porque aqui um tropeço ali de outro time, o Campinense ganhando do Pombal passa. Não, sim, eu concordo.
Só acho que que o cenário não eu tá acredito que muito o cenário mais favorável. provável é todo mundo ganhando ali, porque todo mundo enfrenta times da parte de baixo. Ó, hoje um torcedor do Campinense veio no meu Instagram falar, olha, você no primeiro programa do podcast, você falou que o Campinense não ia se classificar e agora você depende do Campinense pro seu time não ser E rebaixado. ele tá errado? Não está errado. Então pronto. Mas também não estou. Não, eu não falei errado quando falei que o Campinense ia correr por fora. Realmente está acontecendo. Mas eu torceria pro Campinense passar, porque eu gostei muito dos jogos que acompanhei do Campinense. Tu tá torcendo pro Campinense passar e pra salvar o alto, Ah. rapaz. Também. Mas realmente eu fui pros jogos do Campinense alguns, né? Cobri alguns jogos no estádio. E a torcida do Campinense é uma torcida que realmente me encantou. Parabenizar a torcida do Campinense por tudo que está fazendo pelo clube. Realmente é uma pena o Campinense, caso não venha a se classificar, ficar de fora. Porque seria muito, muito legal ver o Campinense de volta tendo divisão, né? Eu acho que o mais importante não é nem o título, nem a semifinal, é o Campinense de volta a uma divisão nacional, que faz muita falta a Raposa fora do Brasileirão, em geral. Encerramento agora, quem foi o roteiro? Faltou rebaixamento, pô. Eles não falou não? Não, a gente só falou Então da... vamos... E sobre rebaixamento? Quem cai? O rebaixamento pra mim eu acho que é mais simples. Eu acho que a situação mais crítica no momento é a do Alto Esporte Clube. E eu digo isso porque é um time que, apesar de jogar em casa a última rodada, vai pegar o Serra Branca, que é um time forte e que vai buscar também essa classificação, então vai jogar pra valer e não vai deixar perder pontos à toa, vai Se o Alto Esporte tivesse conseguido arranjar um empate lá em Patos, eu acredito que o Alto Esporte se salvaria na última rodada, com um empate com o Serra Branca. Eu acredito que o Campinense vai ganhar do Pombal, mas com a derrota e da forma que foi, com 5 desfalques para esse jogo decisivo em João Pessoa, eu acredito que infelizmente o Alto Esporte vai ser rebaixado, uma pena dentro do Almeidão, de frente à sua torcida, e eu vou estar como jornalista cobrindo esse jogo no Almeidão. Vai ser uma pena pra mim também, mas vou estar neutro na hora. Mas quando descer as escadas do Almeidão, vai ser um chororô. Porque é complicado. Ele mesmo já tá dizendo que vai ser chororô. É porque é complicado porque se o Alto ganhar esse jogo, a chance é muito grande de permanecer. O problema o problema é justamente problema esse. é o Alto Esse ganhar. problema é justamente esse, Entendeu? que a gente não tá botando fé que o Alto vai conseguir ganhar esse jogo. E geralmente, tudo que a gente fala acontece o contrário. É. Então, tem a exceção que... Não, mas é muito difícil a missão do Alto Esporte, porque se fosse depender de um empate, já seria difícil. Precisando de uma vitória, é mais difícil ainda. E depender de uma vitória, ainda com uma combinação de resultados, lógico, não são Mas o resultados... empate pode fazer o Alto permanecer ainda. Se Mas, se gente, conforma, gente, eu acho conforta a difícil. torcida do Alto. Alguém- Eu acho difícil. Alguém aqui acredita que a Picuense vai tirar um ponto do Sport de Patos? Não é tirar ponto. É vencer o Sport de Patos? Eu não acredito. É Mas verdade, aí tem um- deixa eu é, só tem fazer, um- a fazer menos- as contas Bal rapidinho também. aqui. A número menos de que Tonho de vitórias. Martinha mande um mínimo. Não, realmente, porque eu não passo o Pombal por conta do número de vitórias, se empatar, realmente. Então, se Tonho de precisaria da vitória mesmo. Se Tonho de Martinha mandar um mimo para a delegação do Picuense, quem sabe? Mas eu acho Eu acho que, mais complicado. infelizmente, Mas que você não sou como uma crítica Você pessoal. está sugerindo uma mala branca mesmo assim, rapaz, ao vivo. Não em dinheiro, pode ser o Rubacão lá, é muito bom. Pode ser. Pode até parecer pessoal que eu vou falar, mas, sendo bem sincero, nem com mimo. A Picuiense vai ter qualidade técnica mesmo, nem com vontade pra ganhar o jogo. É complicado a situação do Alto Esporte. Então fechamos assim, do Alto Esporte rebaixado, todo mundo concorda. E classificados, Souza, Botafogo 13 e Serra Branca. Fechamos assim. Vamos ver, próximo programa, já Vamos está tudo aguardar. definido. Vamos ver o que vai acontecer. Para encerrar, gostaria de agradecer meus amigos que estão aqui apresentando esse programa, Gabriel Januário, Ítalo Vieira, eu sou Marcos Eric Júnior. Gostaria de agradecer também a Estúdio C Produtora, a Ítalo Vieira, que está aqui na minha frente, também participou desse roteiro, a Luan Wilson, que também ajudou na produção desse programa. Até a semana que vem. Valeu!